Olá pessoal, boa noite. Vamos começar aqui no curso de Carreiras Policiais, a parte da Lei 8.112. Vamos ter 3 encontros juntos para poder falar de todos os principais tópicos aqui em relação a esta lei, que trata do regime jurídico do servidor público do Poder Executivo Federal. Muito prazer, nem me apresentei, meu nome é Ana Cláudia Campos, sou a mais nova professora de Direito Administrativo aqui do Focus. Então quero auxiliar vocês, porque todos vocês são futuros policiais. Já estou vendo aqui, ó, todo mundo com arma, não perde de mim, mas todo mundo com arma, todo mundo com distintivo, todo mundo na Amazônia legal. Que tal, né? Tu sabe que tu vai começar, mas assim, né? Afastado, né? Tu não começa assim, basicamente, em Cascavel, né? Depois tu vai chegando. O que importa é passar, né? Como diz até meu pai, lugar bom é lugar que a gente ganha dinheiro. Então, se te mandarem para qualquer canto, tá tudo certo. Tão malhando? Tão, né? Mais ou menos, né? Tá certo, vão todos malhar, tá certo? Porque além da prova objetiva, na prova de vocês tem teste físico e você tem que arrebentar nas duas. Não adianta de nada você fechar a prova da Polícia Federal e reprovar no teste físico, como aconteceu comigo, né? Então, passei na Polícia Federal, reprovei no teste físico. Então, fica a minha dica para vocês presencial, minha dica do online. Acabou essa aula, vai correndo para casa, faz 3 barras, faz natação, dá 3 saltos que vai dar tudo certo, não é isso? Tudo certo. E aqui é bom que você já espanta esse frio todinho, que frio só eu tô sentindo, mais ninguém aqui na cidade. Então a gente vai começar essa parte da Lei 8.112. Deixa eu já no início deixar aqui as minhas redes sociais para você tirar algum tipo de dúvida. Eu respondo todo mundo aqui nas redes sociais. Então tem o Facebook, tem o Instagram e tem o Periscope. E é bom você adicionar e seguir, porque eu sempre fico colocando dicas. Não é para pedir seguidor nem nada parecido, não. É só porque eu sempre posto vídeos com dica de direito administrativo bem rápidos e bem práticos. E é uma forma de você estar fazendo a revisão para o seu concurso. Então tem o Facebook, que é uma página, facebook.com/prof.anaclaudiacampos. Lá você também pode tirar dúvida que eu respondo você. Tem o Instagram com símbolo velho, tem que atualizar, que é o @prof.anaclaudiacampos. Também tem os vídeos, eu também fico postando dicas aqui no Instagram. E tem algo que eu estou usando pouco, mas que eu gosto muito ainda, que é o Periscope, que é o @anaclaudiacampos. Então aqui tem as redes sociais, para além de ter esse contato em sala de aula, esse contato aí pelo vídeo, você tem um contato aqui também para poder a gente ter uma interação maior. E sem perder tempo, vamos começar a falar da lei, só que antes de falar dessa parte daqui, ó, já apaguei a lâmpada, para poder a gente começar a saber a quem a Lei 8.112 ela se aplica. Vamos começar aqui, Lei 8.112 do ano de 1990. Vamos lá. É todo mundo que passar no concurso que vai ser regido pela Lei 8.112? Não, nunca na vida. Então, antes da gente começar a estudar a lei, a gente vai ter que saber a quem esta lei se aplica. Quais são os servidores que vão ser regidos pela Lei 8.112. Aí a gente vai ter que fazer uma subdivisão com o seguinte, ó. Nós temos de um lado, momento direito administrativo total agora. A administração direta e temos de outro lado a administração indireta. Temos a administração direta e do outro lado nós vamos ter aqui a administração do tipo indireta. Quem é que compõe revisão de administrativo? A administração direta. Os entes políticos, quem são eles? União, estados, Distrito Federal e os municípios. Quem é que compõe a administração indireta? As autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Isso aí vocês já estudaram lá em Direito Administrativo na parte de organização administrativa. O que importa por enquanto é o seguinte, ó, tanto para entrar na administração direta quanto na administração indireta, você vai ter que ingressar sendo aprovado previamente em um concurso público, concurso de provas ou de provas e títulos. Então, esse concurso público vai ser tanto para ingressar nas pessoas da administração direta, quanto para ingressar nas pessoas da administração indireta. Só que tem uma diferença. Vamos lembrar do regime dessas pessoas? O regime é o conjunto de normas e de princípios que se aplica. Existem pessoas com regime de direito público, existem pessoas com regime de direito privado. Vamos por partes? Quando eu tenho aqui a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, são pessoas que adotam regime de direito público ou de direito privado? Direito público. Todo mundo aqui é pessoa de direito público. Na administração indireta, temos pessoas de direito público, sim ou não? Quem?
as autarquias e... Exatamente. Mas são todas? Não. Há algumas fundações públicas, porque a fundação pública ela pode ser de direito público ou pode ser de direito privado. Então, existe fundação pública com regime de direito público, que aí vai ser uma espécie de autarquia, e vai existir a fundação pública com regime de direito privado. Já esse povo daqui, ó, empresa pública, sociedade de economia mista. E eu vou fazer assim uma fórmula meio que matemática, algumas fundações públicas, para você ver que a fundação pode estar em cima, pode estar embaixo. Essas pessoas aqui são pessoas que adotam regime de direito privado. Então, esse povo que está aqui de vermelho são pessoas que adotam regime de direito público. Já essas outras pessoas que se encontram aqui de roxo vão ser pessoas que adotam regime de direito privado. O que importa inicialmente é que é tanto para ingressar em uma pessoa de direito público quanto para ingressar em uma pessoa de direito privado, você tem que fazer um concurso. Só que existe uma diferença. Quando o seu concurso é para uma pessoa que adota um regime de direito público, esse concurso é para você ter um cargo público. E o que quer dizer isso? Se você tem um cargo, você vai ser regido por uma lei própria. Lei esta que vai ser chamada de estatuto. Estatuto é a lei que trata das regras que vão ser aplicadas àquela pessoa que tem um cargo. Tanto que você vai ser chamado de servidor estatutário. Já quando você faz concurso para uma pessoa de direito privado, você não vai ter um cargo. O que você vai ter é um emprego público. Se o que você tem é emprego público, você vai ser regido por uma lei própria? Não. Você continua sendo regido por quem? Pela CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Ou seja, essa Lei 8.112 não vai se aplicar a toda e qualquer pessoa que vier a fazer um concurso público. É só as pessoas que adotarem um regime de direito o quê? Público. Então, com certeza, a Lei 8.112 já não se aplica a quem faz concurso para a empresa pública, quem faz concurso para a sociedade de economia mista e para a fundação com o regime de direito privado. Só que, cuidado, é todo mundo que adota o regime de direito público que vai ser regido pela Lei 8.112? Não, porque a Lei 8.112, traduzindo para cá, ela é uma lei que vai vir a ser aplicada para quem tiver um cargo federal. Ou seja, essa Lei 8.112, ela vai se aplicar a quem? Aos servidores da União, quem mais? Estado, Distrito Federal e município. Vai ser Lei 8.112? Não, cada estado tem sua lei própria, cada município tem sua lei própria e o Distrito Federal tem sua lei própria. Então, da administração direta, a Lei 8.112 só se aplica aos servidores da União, que vai ser o caso de vocês, que vão ser futuros policiais federais, rodoviários federais. Então, vocês vão ser servidores da União. E a quem mais essa Lei 8.112 se aplica? Às autarquias, desde que federais, e às fundações públicas de direito público, desde que o quê? Federais. Traduzindo, quando eu falo que tem que ter um cargo federal, é porque você vai ser servidor ou da União ou de uma autarquia, mas não é qualquer autarquia, é uma autarquia federal ou de uma fundação pública de direito público, porque tem fundação de direito privado, desde que a fundação ela venha a ser o quê? Federal. Então, por exemplo, vocês que são futuros policiais, vocês vão perceber que vocês sendo servidores da União, vocês vão ser regidos pela Lei 8.112. Não sei se alguém aqui fez, mas INSS, por exemplo, que teve concurso esse ano, é uma autarquia federal. Também caiu a Lei 8.112. Agora, quem vier fazer um concurso para a Petrobras, para a Caixa Econômica, vai ser regido pela Lei 8.112? Não, continua sendo regido pela porcaria da CLT. E se você, por acaso, um dia for fazer um concurso, sei lá, de Polícia Civil, pronto, tá aberto, Polícia Civil do Estado de Goiás, Polícia Civil do Estado do Pará, que são concursos da Polícia Civil que estão abertos. Vai cair a Lei 8.112 na sua prova? Não, você vai ter que estudar a lei daquele
Estado. Então, resumindo, esta lei que nós estamos estudando só serve para servidor da União, autarquias federais e fundações públicas de direito público federais. Isso daqui era a primeira parte que a gente tinha que analisar, um esquema básico, simplesmente para a gente saber a quem essa lei vai se aplicar. Agora sim, a gente vai começar a correr passo a passo nessa lei, a começar falando disso daqui, ó, das formas de provimento daquele cargo público. Primeiro de tudo, quando você pega a lei, logo no início, a Lei 8.112, ela vem a falar do tal do provimento. Tem o primeiro capítulo lá que fala provimento, vacância, remoção e redistribuição, que é um tópico que eu quero estudar com vocês depois. Só que vamos entender de início o que seria uma forma de provimento de um cargo público. Olha, o nome ajuda. Provimento é simplesmente a forma de quê? De preenchimento daquele cargo. Então, quando falar na sua prova em formas de provimento, aqui está você, aqui está o seu cargo. Então, aqui está o seu cargo. Quando falar em formas de provimento, provimento nada mais é do que uma forma de preenchimento desse cargo. É o que vocês estão querendo agora. Vocês estão querendo que exista o seu futuro provimento, que vocês vão querer preencher um cargo lá na Polícia Federal, lá na Polícia Rodoviária, em qualquer polícia do setor federal. Então, provimento é forma de preenchimento. Existem todas essas formas de provimento. Isso daqui é um slide só, mas que basicamente nós vamos ficar, acho que até a hora do intervalo, falando só quase sobre isso daqui. Só sobre as formas de provimento. Até porque vai existir dois tipos de provimento. Existe o provimento originário. Existe a forma de provimento originário. E existe o provimento derivado. Já sabemos que provimento é a forma de preenchimento do cargo público. Só que o provimento pode ser originário ou pode vir a ser derivado. A única forma de provimento originário que nós temos é essa daqui, ó, é a nomeação. Já provimento derivado, existem todas estas formas daqui que a gente vai ter que falar de ponto por ponto aqui ao longo da aula. Vamos entender os nomes para não precisar decorar nada. Eu quero que você entenda a lei. Quando eu falo em provimento originário, vocês concordam comigo que é, então, a primeira vez que você está passando a preencher aquele cargo? Então, provimento originário é porque você está chegando agora. Você não pertencia àquela instituição, você não pertencia àquele cargo e você está chegando agora. Já quando eu falo em provimento derivado, é porque você já pertencia àquele local. Mas, por exemplo, você está mudando de área, você saiu e voltou, se aposentou e voltou, foi demitido e voltou. Então, já existiu uma relação anterior da administração com você, então está existindo um deslocamento daquele servidor por alguma dessas circunstâncias que a gente vai estudar. Mas está chegando agora o provimento é do tipo originário. E a única forma de provimento originário que nós temos é essa daqui, ó, é a nomeação, que é tudo que vocês estão esperando na vida de vocês. Vai ser o dia da cachaça suprema da sua vida, que é o dia que sair a sua nomeação, não é não? É o dia que você vai pegar uma cidra, cerezé, maçã, estourar e ostentar, não é isso? Né? Não vai nem economizar, vai tomar cidra sozinho, né? Então, é o dia da sua tão sonhada nomeação. Só que vamos começar a falar um pouquinho dessa forma. Posso apagar esse lado aqui do quadro? Beleza para todos? Em casa, tranquilo? Pronto. Então, deixa eu apagar aqui para poder a gente fazer alguns desenhos. Desenhando fica mais fácil. Então, vê só, tu vai perceber o seguinte, estamos falando da forma de provimento originário que nós temos, que é a nomeação. Vamos começar a falar disso daqui, da primeira forma, que é a forma de provimento do tipo originário. E a única forma de provimento originário que nós temos vai ser aqui a nomeação. Só que vamos por parte para poder entender isso daqui.
Eu sei que a nomeação vai ser um dos dias, se não o dia mais feliz da sua vida, né? Pode ser que um dia seu filho pergunte para você, mamãe, qual foi o dia mais feliz da sua vida? Ele está esperando que você diga o nascimento dele, mas provavelmente você vai responder a minha nomeação, né? O dia que eu li o meu nome no diário oficial. Então, esse é o dia da felicidade suprema da sua vida. Só que você, com a nomeação, você já virou servidor? Não, até porque não necessariamente você quer aquela nomeação. Concorda? É porque às vezes o concurseiro, ele está tão empolgado, sonhando tanto com a nomeação, que quando eu pergunto assim, quando sair a sua nomeação, Bruna, você quer? Ela vai dizer, quero, claro que eu quero a minha nomeação. Mas não necessariamente você vai querer. Imagina o seguinte, imagina que Bruna já é policial federal, chiquérrima, gente andando de frontier preta, dando tiro pra cima, maravilha. Aí saiu um concurso que ela fez pra, sei lá, ser uma coisa nada, quase nada, um outro concurso. Ela foi nomeada para um concurso assim, assistente administrativo de alguma coisa do raio que o parta, não é isso, para ganhar 12 vezes menos do que ela ganha e não tem arma, ou seja, não tem graça nenhuma um concurso que não tem arma, né? Então, era para ganhar 12 vezes menos, era um concurso federal, ela foi nomeada. Tu vai querer, Bruna? Claro que não. Então, não necessariamente você aceita a sua nomeação. Percebam que a nomeação é algo bilateral ou unilateral? É completamente unilateral. Quem faz a sua nomeação é a própria administração, mas não necessariamente se aceita, porque a nomeação você não participa. A nomeação você simplesmente está lendo a sua nomeação. Então, com a nomeação, você ainda não virou servidor, até porque a nomeação ela é simplesmente unilateral, ou seja, a nomeação ela vai ser produzida simplesmente pela própria o quê? A administração. É a administração que te nomeia e diz, quero você como servidor, venha para cá que eu vou querer que você integre os meus quadros. Só que depois da nomeação, vai passar um tempo, aí vai passando o tempo e chega no próximo ato, que é o ato agora de quê? Da posse. Depois da nomeação, aí sim chega o ato, que é o ato da sua posse. Aí, quando você pega a Lei 8.112, você vai perceber que esse slide ele só tem tópicos, porque eu não iria gostar de simplesmente colocar a lei para ficar lendo, né? Eu não gosto. Eu acho que ler, todo mundo sabe, ler a lei, você lê em casa. Então, eu vou ficar sem mostrar o artigo, mas esquematizando toda a lei, tá certo? Então, quando você pega a Lei 8.112, ela diz o seguinte, ó. Ela diz que a sua investidura, ela acontece no ato da posse. Numa linguagem simples, o que é investidura? Né? Entrar, né? Então, ser investido é você entrar. Ou seja, você vira servidor quando você assina lá o termo da posse. Se é quando você assina lá o termo da posse, a posse agora vai ser unilateral ou bilateral? Agora bilateral, porque vai chegar a administração ó, com o termo da posse para você. Aqui está o termo da posse. Aí ela vai dizer, e aí, Bruna, você quer virar servidora? Aí Bruna vai fazer um charminho e vai dizer, deixa eu ler para ver se eu quero. Você não está nem enxergando nada, tá cega doida para tomar uma para comemorar, né? Mas está aqui se fazendo de difícil, ó, lendo. Aí chega no final, você diz, concordei. Aí assina tremendo, sai uma letra de analfabeto, mas você assinou. Quando você assinou aquilo dali, pronto, você aceitou virar servidor. Naquele momento aconteceu a sua investidura, que foi lá no ato da posse. E se a administração, ela produz o documento e você assina, agora não é mais unilateral. Agora essa posse já passaria a ser o quê? Bilateral. Porque agora vai ser uma relação da administração em relação àquele particular que neste momento ele acabou de virar servidor. Só que em relação a essa posse, eu tenho algumas coisas para poder falar para vocês, que seria mais ou menos o seguinte, ó. Eu creio que quase todo mundo aqui, principalmente as meninas, é claro que eu penso com a cabeça feminina e fica mais fácil eu imaginar o pensamento feminino. Meninas, vocês já estão se imaginando na data da posse? Eu acho que já está pensando na roupa, não é isso que vai. Na roupa, no penteado, na maquiagem, no vestido que eu vou. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Então, é um pensamento feminino, normal, né? Então, eu creio que você se imagina indo para o ato da sua posse. Mas, vê se você concorda comigo. Necessariamente você tem que estar presente no ato da sua posse? Não necessariamente, porque essa posse ela vai poder acontecer pessoalmente ou ela vai poder acontecer por intermédio de uma procuração, mas não é qualquer procuração, é uma procuração
específica. Como assim específica? Tem que ser uma procuração dizendo expressamente que eu estou repassando a possibilidade de Bruna para ela assinar e levar esse documento para aceitar o termo de posse. Não é uma procuração genérica, né? Dizer, Bruna, resolva a minha vida. Não é isso. É uma procuração dizendo especificamente que eu aceito aquele ato de posse. Porque imagina o seguinte, seu sonho é ser policial federal. Hoje é quarta-feira e seu concurso era domingo. Aí essa semana você tinha passado num concurso lá no estado, sei lá, tiver alguma coisa muito longe daqui, pronto, Rondônia. Você passou no concurso para Rondônia e você nessa semana teria que ir para lá para poder assinar o termo de posse. Tu concorda que a última semana do teu concurso é a semana que tu tá mais louco da tua vida? Tu chora, tu ri, tu se desespera, tu acha que não passa, tu acha que passa, aí tu come, aí chora porque comeu, aí faz regime, aí vai malhar, aí faz, né? Não, inferno na última semana. Tu vai se desembocar daqui de Cascavel, no Paraná, para Rondônia, para assinar um diabo de um documento com o teu concurso da Polícia Federal domingo? Não, o que tu faz? Pega uma procuração, passa para alguém, não conhece ninguém em Rondônia, contrata uma pessoa em Rondônia, passa uma procuração específica, a pessoa leva, tu já garantiu o teu concurso estadual, mas está aqui, ó, esperando teu concurso federal. E a depender da família que você tem, eu sempre brinco dizendo isso, é bom você mandar uma procuração. Eu me lembro claramente lá em Recife, uma vez eu estava passando no fórum e estava tendo a posse de novos servidores, analistas. Aí, quando eu olhei, eu percebi, porque estava todo mundo com a mesma camisa. Aí tinha foto de uma criatura aqui. Aí tinha assim escrito, fulaninho, sempre acreditamos em você. Aí eu digo, parei para assistir, não é isso? Quando eu vi a família do cara, era sem brincadeira, umas 30 pessoas, 30. Todo mundo foi assistir ele assinar o termo de posse. E não para por aí. Quando chamaram o nome dele, eles tinham um apito, tinha os negócios, ele reco, e ainda tinha um negócio que estoura, pá, e sai as estrelinhas, que só estoura depois que passou a graça, né, porque o negócio é duro. Então, a depender da família, concorda que é melhor você mandar uma procuração específica? Muito mais seguro para sua vida, muito mais, a depender, né, do que você tem em casa, é complicado isso daí. Então, você pode ir pessoalmente, ou você pode ter a sua tal da sua procuração específica. Uma coisa que você já tem que fazer também na data da posse é fazer a declaração dos seus bens. Você tem que fazer a declaração dos seus bens. Aí, geralmente, quando eu falo isso, né? Aí o aluno vira para mim e diz assim, ô professora, eu sou concurseira, professora, que bens que eu vou declarar? Vou chegar lá e vou dizer, eu tenho esse celular. Aí você declara seus bens. Mas você tem que declarar todos os seus bens na data da posse, por quê? Porque a partir de agora você virou servidor. E a partir de agora, a evolução do seu patrimônio está sendo acompanhada. Porque imagina que tu não tinha um grampo, nada. Aí deu 6 meses na Polícia Federal, tu tá com a casa de 1.000 metros quadrados aqui em Cascavel, andando de Range Rover e comprando Bolsa Prada. As meninas sabem que a Bolsa Prada é quase mais cara que a Range Rover. Então, as meninas estão entendendo isso daí. As meninas entenderam. Então, imagina, se você não casou com alguém rico, concorda? Se você não ganhou na Mega, se não ganhou herança, você tá o quê, meu filho? Né? Você está roubando, meu filho. Se não foi nada disso, você está roubando. Como é que você não tinha um grampo? 6 meses na Polícia Federal, tu já tem esse patrimônio todinho. Então, a administração quer que na data da posse você declare seus bens. Porque daqui em diante ela está te fiscalizando. Porque qualquer evolução anormal, se você não tenha como comprovar, tanto pode ser crime, que aí eu deixo para o professor de penal, como um ato de improbidade e o quê? Administrativa. Aí você vai receber todas aquelas punições, suspensão dos direitos políticos, pode perder função, vai perder os bens. Então, ele quer acompanhar o seu patrimônio. É por isso que você tem que fazer a declaração de seus bens. E uma outra coisa, você ainda vai ter que entregar aqui toda a parte daqui do exame médico. Então, em algumas situações, vai ter o exame médico aqui para você fazer a entrega. Então, na nomeação, a administração só te chamou. Só que depois você vira servidor aqui no ato da posse. Só que eu quero perguntar uma coisa para vocês. A nomeação e a posse acontecem no mesmo dia? Se fosse no mesmo dia, tu já ia ser punido, porque tu ia trabalhar bebo, concorda? Então tem que dar um tempo, né, da nomeação para posse, tem que dar um tempo. E qual é esse prazo? Segundo a Lei 8.112, da nomeação para posse vai decorrer um prazo de 30 dias. Cuidado, não é até 30 dias. A lei é categórica e diz que o prazo é de 30 dias. Não é que é até, é de 30 dias. Então, nomeação, posse, prazo de 30 dias. Só que aí, depois da posse, chega o fim fatídico. Qual é o fim fatídico? Depois da posse, você vai ter que entrar em
exercício. É o triste fim. O que é o exercício? Começar a trabalhar, né? É um momento ruim. Porque até aqui, estão percebendo que é tudo festa? A festa da nomeação, a festa da posse. Agora chega a parte ruim, né? Que é entrar em exercício. Só que você não tem que entrar em exercício também no dia da posse, senão você também, mais uma vez, ia trabalhar bêbado. Tem um prazinho. Qual é o prazo da posse para você entrar em exercício? Um prazo de 15 dias. 30 dias e 15 dias. Aí só para poder colocar, entrar em exercício é literalmente começar aqui a trabalhar. É literalmente começar a trabalhar. Eu vou falar algo agora que mais para frente eu até que volto para poder repetir. Imagina a seguinte situação, já caiu várias vezes em prova de concurso dizendo assim, imagina, Fábio foi nomeado, eles dois estão sofrendo bullying. Então, Fábio foi nomeado, entretanto, não compareceu para assinar o termo da posse. Logo, Fábio será exonerado. Questão certa ou questão errada? É errada, por raciocínio lógico. Isso não é nem direito. Se Fábio foi nomeado, mas não compareceu ao ato da posse, ele nem virou o quê? Servidor. Porque ele só viraria servidor se ele assinasse o termo de posse. Se ele não virou servidor, não tem como ele ser o quê? Exonerado. Se ele nem entrou, como é que ele vai sair? Então, se a pessoa, ela foi nomeada, mas não compareceu ao ato da posse, a gente diz que a nomeação, ela se torna sem efeito. A nomeação se torna sem efeito. Resumindo, provavelmente vão fazer o quê? Chamar o próximo. É isso que você sonha. Você quer que todo mundo que esteja na sua frente não vá, porque eles vão chamando o próximo. Não sei se vocês já estão nessa vida de concurso há tempo, mas quando você está próximo para ser nomeado, você sempre fica olhando e querendo saber se as pessoas que estão na sua frente, elas vão assumir ou não vão querer assumir. Porque muita gente já fica fazendo o seguinte, ó, já fica entrando em contato com as pessoas para saber se elas não vão assinar o termo de posse para já apresentar desistência. E por que essa pressa? Que aí nem corre o prazo de 30 dias. Você ganha tempo para poder andar mais rápido aquele concurso. Então, sua nomeação ela se tornou sem efeito. Agora, imagina o seguinte, a pessoa foi nomeada, a pessoa foi para o ato da posse, ela foi, assinou o termo da posse. Só que tem um problema, viu? Trabalhar que é bom, que é nada. Só queria as festas. Teve a festa da nomeação, teve a festa daqui da posse, mas entrar em exercício, a pessoa não quer. Agora, ela virou servidora, sim ou não? Sim. Então, se a pessoa assinou o termo da posse, mas não entrou em exercício, agora aquele servidor ele vai ser o quê? Exonerado. Agora sim, porque agora ele já é servidor. Esse tipo de questão aqui já caiu diversas vezes em prova de concurso. Esse primeiro quadro daqui foi em relação à forma do provimento originário, que é a nomeação. Até essa parte daqui, alguma dúvida? Você de casa, beleza? Tranquilo? Então, vou continuar para poder falar das formas de provimento derivado. Só que para isso eu vou precisar apagar este lado do quadro. Vou dar 2 segundinhos para copiar, para poder eu dar uma apagada. Eu vou na aula descalça, coloque, na aula descalça. Posso ir apagando, né? Pode. Ninguém brigou? Pode. Deus me livre brigar com vocês. Daqui a um tempo tá tudo armado. Estão treinando pro psicotécnico. Eu não tô tirando onda não, viu? Já vi alto mínimo povo reprova no psicotécnico da Polícia Federal. Sabe quantos dias de provação? Quando eu fiz, né? Foi 2009. É manhã, é tarde, no sábado, e é domingo de manhã. Eu saí doidinha de lá, achando que eu tinha reprovado no psicotécnico. É difícil o psicotécnico. Aí tem um jeitinho de você dar uma treinada antes para saber mais ou menos como é o estilo. Não vá de supetão não, viu? Porque eu vi uns 5 amigos meus reprovando. Você já vê que eu não me junto com gente do bem, né? Então, eu passei no psicotécnico. Então, todo mundo passando, concorda? Mas é mais ou menos assim, eu também concordo, né? Depois da de hoje de tarde, tá tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Vou agora para as formas de provimento derivado. Provimento
derivado. Vê só. Provimento derivado, eu vou falando de um por um para poder colocar palavras-chave. Eu vou até colocar aqui, não precisa nem apagar a luz nem nada não, só vou colocar aqui uma palavra-chave, mas eu vou esquematizar aqui no quadro. Quando falar na sua prova aqui em readaptação, essa readaptação ela acontece em virtude do seguinte, ó. Ela é fruto de uma limitação, que pode ser uma limitação física, ou pode ser uma limitação mental. Então, readaptação, fruto de uma limitação física ou de uma limitação mental. Aí deixa eu puxar para cá para eu poder fazer um esquema. Então, estou falando aqui da readaptação. Vamos entender o seguinte, ó. Imagina a seguinte situação. Imagina que este servidor, ele trabalhava aqui em determinada área, em determinado setor. Ele trabalhava aqui. Só que esse servidor daqui, ele sofreu uma limitação. Ele sofreu uma limitação. Como ele sofreu uma limitação, ele não consegue mais trabalhar na área que ele atuava. Então, ele não consegue mais trabalhar nesta área daqui. Mas ele conseguiria trabalhar em outra. Vou dar exemplo, só estou desenhando. Mas ele conseguiria trabalhar em outro setor, fazendo uma outra coisa. Vamos por partes. Se o servidor ele não conseguir mais trabalhar em nada, não consegue fazer absolutamente mais nada, ele vai ser o quê? Aposentado por invalidez. Então, se ele não consegue mais nada, é aposentado por invalidez. Mas se ele sofreu simplesmente uma limitação em sua capacidade física ou sofreu uma limitação em sua capacidade mental, limitação não é sinônimo de impossibilidade. Então, quer dizer que ele pode ser que não trabalhe nesta área, mas trabalhe em outra. Então, ele vai ser o quê? Readaptado. Exemplo clássico. Um exemplo clássico é digitação. Pode ser que alguém dessa sala aqui venha estar pensando em fazer concurso para ser escrivão da Polícia Federal. Tem agente, tem delegado, tem escrivão. A função do escrivão é o quê? Digitar, meu filho. Digitar. Imagina que tu ficou no setor que era simplesmente produção daqueles relatórios de inquérito policial, que é enorme. Você passou o dia todinho aqui, ó, digitando. Pode ser que chegue uma hora que você fique com o quê? Tendinite, que eu, Ana Cláudia, dizia que era frescurite aguda, até Deus me castigar, porque Deus castiga as pessoas. Ele me castigou e a minha é a mais fresca de todas. De tanto segurar o microfone nesta posição, eu fiquei com a tendinite aqui, que eu não conseguia mexer esse braço para nada. Parecia um Playmobil, meu braço só fazia assim, não fazia mais nada, tive que engessar, tive que tomar... Olha, é uma desgraça. Nunca mais na minha vida eu digo que tendinite é frescurite aguda. É uma dor que você não se move, não tem como mover. Então, a pessoa que está com a tendinite dessa aguda, consegue trabalhar aqui no setor de relatório? Não, impossível para ela. Mas é motivo para aposentar por invalidez? Não, ela conseguiria, por exemplo, trabalhar em outro setor de triagem, não é isso? De atender as pessoas simplesmente mexendo com a outra mão, um trabalho mais light. Então, não é motivo para aposentar por invalidez, é motivo para o quê? Readaptar para uma nova função que venha a ser o quê? Compatível com a limitação física ou a limitação mental que ela sofreu. A mesma lógica que eu falei de limitação física serve para a limitação mental. Imagina que tinha uma pessoa que era um engenheiro, trabalhava no setor, sei lá, de cálculos complexos da engenharia, né? Para mim, qualquer cálculo já é complexo, não sei para você, mas assim, dividiu com 2 números, eu já não sei fazer. Mas a calculadora não faz, para que eu vou competir com ela, né? Deixa ela fazendo sozinha. Então, o cara trabalhava no setor de cálculos complexos, mas ele teve um AVC, graças a Deus ficou bom, mas querendo ou não, o raciocínio dele ficou um pouco mais lento. Não é que ficou ruim, ficou um pouco mais lento. Para aqueles cálculos seria arriscado deixar ele naquele setor, mas não é motivo para aposentar por invalidez. Ele sai desse setor e vai para outro, que venha a ser compatível com a limitação que ele sofreu. Então, o nome desse fenômeno vai ser chamado de quê? De readaptação. Mas vamos imaginar o seguinte, imagina que a pessoa tem um cargo de nível superior, sofreu uma limitação. Pode ser readaptada para um cargo de nível médio? Não, porque para existir essa readaptação, vai ter que existir uma equivalência, uma igualdade. Uma igualdade de quê? Igualdade de atribuição, igualdade de vencimento e igualdade de nível de escolaridade.
atribuição, vencimento e nível de escolaridade. Por exemplo, exemplo prático, se eu trabalho na área de matemática, como foi aquele meu exemplo, posso ser readaptada para uma área jurídica? Não faz sentido. Eu tenho que ser readaptada para um local que tenha equivalência com as minhas antigas o quê? Atribuições. Já se eu sou da área jurídica, eu tenho que ser readaptada para alguma coisa dentro da área jurídica. Se é da psicologia, para alguma coisa dentro da área da psicologia. Tem que ter equivalência de quê? De atribuição. Também equivalência de quê? De vencimento. Se você até estudou Direito do Trabalho, isso tem até lá quando você estuda na CLT. Se o meu vencimento, que a gente vai estudar isso, que é a minha base, era R$5.000, posso vir a ser readaptada para, sei lá, ganhar só R$2.000 de vencimento? Não, porque vai ter que ter a equivalência do meu vencimento. E outra coisa, equivalência de quê? Nível de escolaridade. Se eu sou nível superior, vou ser readaptada para nível superior. Se eu sou nível médio, readaptada para nível médio. Só que deixa eu te perguntar uma coisa. No exemplo que eu dei de número 1, da tendinite, concorda que a minha limitação foi fruto do meu trabalho? Aí eu fui o quê? Readaptada. Mas vamos imaginar uma outra pessoa? Vamos imaginar uma pessoa que ela estava tomando uma cachaça na rua, estava tão bêba que foi atravessar no meio da rua, foi atropelada, sofreu alguma limitação do tipo mental em virtude do atropelamento. Perceba que aquela limitação não tem nada a ver com a função que ela desempenhava. Pode ser readaptada, sim ou não? Estão percebendo? É uma pergunta que a resposta não está na lei. Então, isso aí é uma questão de jurisprudência. Para existir a readaptação, essa limitação tem que ser fruto do seu trabalho? Não. A limitação basta simplesmente existir. Pode ser fruto do trabalho ou não. Eu peguei até um exemplo bem bizarro. O carro estava bêbado, atravessou a rua, bebo cego, foi atropelado e sofreu uma limitação. Mesmo assim, ele tem direito ao quê? Readaptação. Nossa, como a administração é boazinha. É nada. Sabe por quê? Porque se ele não for readaptado, ele vai ser o quê? Aposentado por invalidez. Muito pior para a administração. Então, isso não é bondade, não é isso. Isso é até uma economia para a administração readaptar do que propriamente aposentá-lo por invalidez. Tranquilo até esses pontos? Só que vamos imaginar o seguinte, esse boneco trabalhava nesse setor, só que ele não consegue mais trabalhar nesse setor, mas ele consegue trabalhar nesse outro, aí ele vai ser readaptado. Só que tem um problema, nesse outro setor, todas as vagas, elas já se encontram preenchidas. Existiam 3 vagas, mas as 3 vagas já se encontram completamente preenchidas. E agora, vou te dar 3 opções, tá certo? 3 opções. Já que não tem vaga, ele é aposentado por invalidez. Opção 1. Opção 2. Ele vai ficar em casa em disponibilidade esperando surgir uma vaga. E opção 3. Vão arrumar uma vaga para ele. O que você acha? 1, 2 ou 3? 2. Né? Quase um bambolê dá pra gente fazer. Ninguém só não votou na 1, né? Aposentado por invalidez, ele não vai ser. Deixa eu dar um exemplo bem bobo para você em relação a isso daqui. Bem bobo mesmo. Imagina que teve uma pessoa que ela não conseguiu assistir essa mesma aula em um outro momento porque ela teve um acidente. Por exemplo, teve um acidente. Aí hoje ela está de cadeira de roda, não conseguiu assistir a aula porque tinha escada, estou inventando qualquer coisa. Chegou aqui hoje, todas as cadeiras estavam preenchidas, não tinha nenhuma cadeira vaga nessa sala. Aí quando chega uma pessoa aqui querendo assistir a aula, eu vou dizer, eita, não tem mais vaga, ó. Vou dizer, então vai para casa. Vou dizer isso para a pessoa? Nunca na vida. Eu vou dizer, aguarda aí, vou pegar uma cadeira aqui na sala do lado e vou botar aqui para você assistir. Estão percebendo que isso é muito mais humanitário? É isso que a administração faz. Ela não vai mandar o readaptado para casa, porque ele ia ficar pior do que ele já está. Dizer, ó, tem vaga não, vai para casa, quando tiver eu te chamo. Então ia chamar mais nunca. Então sabe o que a administração vai ter que fazer? Criar uma vaga imaginária para ele. Vai ser criada aqui uma vaga imaginária para ele. E esta pessoa daqui, o readaptado, ele vai trabalhar como excedente. Então, ele vai trabalhar como excedente. Por que o número é, por que o nome é excedente? Porque, literalmente, ele está excedendo ao número normal de vagas. Eram 3 vagas, já que ele teve essa limitação e precisa ser readaptado, vão criar uma vaga imaginária aqui para ele, só para poder colocar. Agora, imagina que esse boneco aqui, ó, morreu. Quando morreu, ele continua como excedente? Não, porque a vaga de excedente é completamente temporária e transitória. Ela só dura enquanto durar a necessidade. Não tem mais necessidade, ele passa a ocupar uma vaga normal e a vaga do excedente, ela deixa de existir. De readaptação,
Esses eram os pontos que importavam para a hora da sua prova. Alguma dúvida desse primeiro desenho? Vou agora para a reversão. Sem casa, beleza? Tranquilo? Qualquer coisa, manda as dúvidas. Vou botar aqui no quadro a palavra-chave. Reversão é a volta. É a volta do aposentado. Esse fica mais alto. Vou precisar apagar os bonecos tudo. Pode apagar? Pode? Não? Ah, manda ver. Ah, tá. Eu entendi. Pera aí, professora. Você vai sair com um caderno de desenho daqui. Eu sou adepta daquela teoria. Entendeu o que é que eu desenho? Quando a pessoa queria me dar um fora antigamente, perguntava assim, entendeu o que é que eu desenho? Eu nunca entendi isso como fora. Eu sempre dizia, desenho que fica melhor. Não, não. Então, eu sou adepta dessa teoria. Então, vamos aqui para a parte da reversão. Reversão vai ser a volta do aposentado. Só que a gente vai ter que falar um pouquinho de nada em relação à aposentadoria. Existem 3 tipos de aposentadoria no Brasil. Existe a aposentadoria compulsória, aposentadoria por invalidez e a aposentadoria voluntária. Exatamente, que aí conta o seu tempo de contribuição, tudo. Vê só, a aposentadoria compulsória é quando você chegou à idade limite de trabalhar. Vamos por partes. Qual é a idade limite? Vamos conversar um pouco? Vamos conversar? Vamos filosofar sobre a vida? Se você pegar a Lei 8.112, no texto da Lei 8.112, que é do ano de 1990, vai dizer que a aposentadoria compulsória acontece quando a pessoa chega aos 70 anos. Isso é o texto da Lei 8.112. Mas eu não sei se vocês perceberam, a Constituição ela sofreu uma atualização, né, no meio do ano passado, se eu não me engano. Foi por aí, né, se eu não me engano, um pouquinho para mais ou para frente. Então, a aposentadoria compulsória, segundo a Constituição, ela acontece aos 70 anos, começo do ano passado. E o que é compulsória? Né? É quando você chega à idade limite. Até alguns alunos brincam comigo dizendo que é aposentadoria expulsória. E é mesmo. É um jeito gentil de dizer, criatura, chega, vai-te embora. Então, você está sendo expulso do setor público naquela idade. Você já poderia provavelmente ter se aposentado antes, mas quis continuar a trabalhar até esperar a compulsória. Só que a Constituição, ano passado, ela sofreu uma alteração e passou a aposentadoria compulsória, dizendo assim, a compulsória é aos 70 anos ou aos 75 anos, a depender de uma lei complementar. A lei complementar concorda que antes dela existir, a compulsória continua sendo de quantos anos? 70. Só que a lei complementar, ela já existe. Então, a aposentadoria compulsória hoje passou a ser de que idade? 75 anos. Mas no texto da Lei 8.112, continua falando em quanto? 70 anos. Foi só um lencinho. Então, continua sendo no texto da Lei 8.112, é 70 anos. Mas se a questão da sua prova perguntar de maneira mais aprofundada, hoje, de fato, já foi passado para os 75 anos por meio da aprovação da lei complementar. Sabe por que muita gente não ficou sabendo disso daqui? Eu não quero entrar, logicamente, em mérito político. Pelo amor de Deus, cada um tem seu partido e aqui a gente não discute política. Mas lembram daquela semana, ano passado, que Cunha aceitou a denúncia sobre o crime de responsabilidade, suposto crime de responsabilidade de Dilma, que abriu o procedimento, que só se falava nisso daquela data até hoje? Pronto, naquela semana foi feita a lei complementar, que passou a compulsória aos 75. Aí quem foi que noticiou? Ninguém, porque estava todo mundo noticiando só o fato do impeachment, mas a lei ela foi aprovada. Mas saiba que no texto da Lei 8.112 ainda está 70, mas se perguntar de uma maneira mais específica, hoje já é 75 anos. Só que uma coisa é certa, ó, a reversão, a gente colocou aqui, não tem nada de errado, tá? Mas está troncho e eu tenho toque. Então, a reversão é simplesmente a volta do aposentado.
Era uma pessoa que estava aposentada e voltou. Só que eu quero te perguntar uma coisa. O aposentado de maneira compulsória, tem como ele voltar ao serviço público? Para o cargo efetivo, ele até volta como comissionado. Mas para cargo efetivo, tem como ele voltar? Não, porque ele já chegou à idade limite. Ou seja, pode existir essa reversão, essa volta do aposentado de maneira compulsória? De forma nenhuma, porque ele já chegou à idade limite. Primeira pergunta de prova. Qualquer aposentado, a depender do interesse da administração, pode sofrer uma reversão. Certo ou errado? Errado. Qualquer aposentado, não. Porque tem um que não volta de jeito nenhum, que é o aposentado de maneira compulsória. Agora vamos baixando, sem estudar as aposentadorias, porque não é o entendimento aqui da 8.112. Mas tem aposentadoria por invalidez. A aposentadoria por invalidez tem idade mínima para acontecer? Infelizmente não. É alguma coisa que aconteceu que acabou por te impossibilitar por completo de continuar trabalhando. Não é só uma limitação, porque se fosse só uma limitação, você sofreria uma readaptação. A aposentadoria por invalidez, você simplesmente não consegue trabalhar mais em nada. Não cai na prova de vocês, mas quem é aposentado por invalidez tem que ficar passando sempre por uma perícia. Por quê? Porque vai que o cara ficou bom. Quem estudou para o INSS teve que estudar toda essa parte daí. Vai que o cara ficou bom. Porque de vez em quando tem um negócio muito milagroso. A pessoa estava lá semi-morta, foi para casa, não sei o que deu na criatura, quando vê a pessoa ficou boa, pronto, já vai poder voltar a trabalhar. Então imagina que chegou o perito e disse, não tem mais razão nenhuma para esta criatura continuar aposentada. Ele está jogando futevôlei na praia, correndo, né, tomando uma, né, indo para show de brega. Tem brega aqui? Não, graças a Deus, vocês estão salvos, não é isso? Glória ao Pai para vocês. Então, ele está fazendo tudo isso daí. Então, perceba, tem motivo para continuar aposentado? Não. Então, vai dizer, ei, boy, volta a trabalhar. E a volta a trabalhar dele vai ser chamada de quê? De reversão. Eu quero te perguntar o seguinte, ele escolhe se volta ou tem que voltar? Tem que voltar. E a administração escolhe se aceita ele de volta ou tem que aceitar? Tem que aceitar. Então, a reversão daquele que foi aposentado por invalidez, mas ficou bom, é um ato discricionário ou é um ato vinculado? Vinculado. Quando é que um ato é vinculado? Quando não existe liberdade de escolha. Ele vai ter que voltar e pronto, e acabou-se. Não existe a liberdade nem da administração e nem daquele particular. Agora, imagina o seguinte, eu conheço até algumas pessoas que eu sempre gosto de perguntar assim, por que você está querendo fazer concurso? Quase todo mundo me diz assim, estabilidade, né? Para eu poder ter dinheiro, é comum também isso daqui. Ah, porque é um sonho, eu quero ser policial. Tem gente que nem precisa, mas quer ser policial. Agora, tem de vez em quando as pessoas que eu pergunto assim, para que você quer fazer concurso? Aí a pessoa me responde assim, para me aposentar. Tá com um cacete, meu filho. Você nem entrou, já tá querendo entrar para se aposentar, não sabe nem se vai estar vivo daqui para lá, não sabe se vai estar vivo daqui a 2 horas, quanto mais daqui para a aposentadoria, que é Deus sabe quantos anos para frente. Então, acho um plano muito distante. Eu já vi muita gente dizendo assim, graças a Deus, menos uma semana de trabalho. Minha gente, que vida infeliz essa daí, né? Então, eu acho melhor a pessoa largar e fazer outra coisa. Menos uma semana, menos um dia. Parece uma bomba relógio, presta a explodir. Então, eu não gostaria de uma coisa dessa, não. Mas imagina... E chegou uma criatura dessa e resolveu se aposentar de forma voluntária. Perceba, o aposentado de maneira voluntária, ele poderia continuar trabalhando, sim ou não? Até quando? Até chegar ao quê? Compulsória. Mas ele resolve se aposentar. Aí tem gente que diz que a aposentadoria é um sonho. Mas, meninas, imagina a cena. Enquanto você trabalha, você fofoca, aí tem a sua panelinha do trabalho, você fala mal das outras que você não gosta, aí tem sempre umas revistas da Natura, da Avon, não é para você olhar, que é uma maravilha. Os meninos não estão entendendo nada dessa parte da aula, mas as meninas estão me compreendendo. Aí você olha essas coisas, é uma diversão, minha gente. Aí você não faz comida porque almoça na rua, né, porque tá lá, é uma maravilha. Aí tu se aposenta. Quando tu se aposenta, o teu marido já olha pra tua cara e diz, já que você tá em casa sem fazer nada, vamos dispensar a empregada, não é isso? Aí lá vai você, não é isso? Aí ele fez, já que você tá em casa, eu venho almoçar agora em casa, todo dia, vai fazer almoço, não é isso? Já que você tá em casa, os pirrar não precisa mais de colégio integral, fica pulando sofá, pulando, destruindo a casa todinha. Aí tu bota a mão na cabeça e diz, que bosta foi essa que eu fiz na minha vida? Que saudade da revista da Natura e da Avon, que saudade da vida que eu levava de comer lá nos restaurantes sem precisar lavar os pratos, fazer a comida. Aí diz, quer mais não, quer voltar. Aí você pede pinico, você pede para
voltar. Aí essa pede para voltar, você quer dizer que vai solicitar a sua o quê? Reversão. Então, a pessoa que aposentou de maneira voluntária, o que que ela vai fazer? Ela vai solicitar a reversão. Só que tem um problema. A administração é obrigada a aceitá-la de volta? É não, meu filho. A sua reversão vai depender do interesse da própria administração. Aí, antes de eu completar aqui embaixo, já perceba o seguinte. Se depende do interesse da administração, a reversão daquele que se aposentou de maneira voluntária é um ato vinculado ou é um ato discricionário? Discricionário, porque a administração vai poder analisar se é conveniente e oportuno. Então, vai ser um ato do tipo discricionário. Um ato do tipo discricionário. E outra, mesmo que a administração queira, nem sempre a reversão vai poder ser acatada. Porque você só pode ter a sua reversão se você já era um servidor o quê? Estável. Se você já era um servidor do tipo estável. Você tem que ter estabilidade para poder pedir a sua reversão. Professor, o que seria essa estabilidade? Daqui a pouco eu vou esquematizar num desenho gigante aqui no quadro. Por enquanto, vamos pensar o seguinte. Já passou do estágio probatório. Já está lá naquele cargo há mais de 3 anos. Se não tinha pelo menos 3 anos, acabou. Você não vai poder pedir a sua reversão. Outra coisa. Para você voltar, a sua aposentadoria tem que ter acontecido nos últimos 5 anos. Ou seja, se eu me aposentei de maneira voluntária hoje, um mês depois, posso solicitar minha reversão, sim ou não? Posso, mas posso no máximo até um prazo de 5 anos. Quando a minha aposentadoria já tiver mais de 5 anos, acabou-se. É como se eu não tivesse mais tão atualizada e não tivesse mais de acordo com o que manda o princípio da eficiência. Então, não pode existir reversão. E outra, você só volta se existir um cargo vago. É muito requisito. Então, é melhor pensar direitinho antes de se aposentar para ver se vale a pena. Não tem nenhum nome específico quando a administração convida a pessoa para voltar? O voluntário que é convidado a voltar é a mesma coisa? Mesma coisa. Aí a lógica... Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Todos esses requisitos são cumulativos, tá? Tem que existir tudo isso para poder existir a reversão daquele que se aposentou de maneira voluntária. Aí imagina uma questão de prova mais ou menos assim, ó, eu colocaria assim. Mesmo não existindo cargo vago, poderá existir reversão. Certo ou errado? Certo. Ô, criatura, tu não sabe mais o que tu escreve, não é? Aqui tu não disse que só volta se tem cargo vago. Mas olha a lógica. Mesmo não existindo cargo vago, pode existir reversão. Pode. Mas do reversão do aposentado por o quê? Invalidez. Perceberam a cara do CESP nessa pegadinha daqui? Isso daqui é maldade, eu fui má agora. Então, pode existir reversão, mas a reversão do aposentado por o quê? Invalidez. Até porque o retorno dele é o quê? Vinculado. Isso não tem vaga, apaguei. Mas trabalha como o quê? Excedente. Agora, se não existir cargo vago, não pode existir a reversão do aposentado de maneira o quê? Voluntária. Então, mesmo não existindo cargo vago, pode existir reversão, mas reversão do aposentado por invalidez. E se não tem vaga, ele trabalha como o quê? Excedente. Então, só vou botar aqui em cima que esse daqui pode ser que ele venha trabalhar como excedente. Já esse daqui pode trabalhar como excedente? Não, que aí ele só volta se tiver o quê? Cargo vago. Quer uma decoreba babaca? Munganga, não é isso? Né? Munganga na minha terra é decorebinha, entenderam, né? Pronto. Então aqui, ó, reversão, né, a volta do aposentado. Aposentado, de regra, tá novo ou tá velho? Quem é aposentado? Não estou sendo preconceituosa não, tá? Pelo amor de Deus. Eu estou querendo que você decore um negócio aqui, para a prova. Aposentado, de regra, é novo ou velho? Velho. Então, a reversão é a volta do aposentado. É a volta do velho. V é de velho, V é de quê? De reversão. Então, isso daqui te ajuda na hora do desespero da prova. A gente explicou o direito todinho e fez uma munganga, né? No final. Então, aposentado é velho. V é de velho, V é de reversão. Às vezes isso ajuda na hora da prova você memorizar. Beleza essa parte daqui da readaptação, da reversão?
vamos embora para a reintegração. Enquanto eu copio aqui o conceito, aí vocês vão fazendo o esquema no quadro. Reintegração é a volta daquele que venha ter sofrido uma demissão. Professora, uma dúvida. Então, ela foi afirmada para 75 anos compulsória. Desculpa? 2016 agora de aposentadoria. É porque já foi aprovada a lei complementar. Se eu não me engano, é porque eu posso falar o número errado. Eu acho que é 132 o número dela. Eu confirmo na hora do intervalo, porque a Constituição foi alterada e disse que a aposentadoria compulsória era 70 ou aos 75, a depender de lei complementar. Como a lei complementar ela foi aprovada em dezembro de 2015, aí passou a valer. Eu acho que o número é Lei Complementar 132. Eu só vou confirmar se é esse número mesmo. Aí passou para os servidores também. Já existia isso para os membros até do STF, a gente estava falando desse povo, mas passou também para os servidores, 75. Mas foi uma pergunta de acordo com... A Lei 8.112/70, que na lei ainda está escrito 70 anos. Isso é umas questões perigosas em relação à prova. Porque se você não sabe se ele quer o decoreba, a gente vai falar daqui a pouco de estágio probatório. É 3 anos, mas na lei tem 24 meses. Então você tem que ter o cuidado para saber o que a prova quer. E de vez em quando ela quer o texto que não vale mais de nada, feito esse daí. Pode apagar tudo, né? Minhas canetas que eu espalho tudo. Então vamos embora aqui para a reintegração. Vê só. A situação é a seguinte. Imagina que aqui tem determinado cargo. Aqui tem determinado cargo. E nesse cargo daqui estava trabalhando esta pessoa. Estava trabalhando esta pessoa aqui, super feliz nesse cargo. Só que esta pessoa daqui sofreu a punição de demissão. Logicamente, depois de um regular processo administrativo, que a gente vai estar mais para frente, lá na última aula, então ela sofreu uma punição de demissão. Se ela sofreu uma punição de demissão, ela continua no cargo ou ela sai? Saiu do cargo. Foi embora do cargo, saiu, aqui está a pessoa agora demitida. Só que eu te pergunto o seguinte, se você foi demitido, mas tem certeza que você é inocente, tem certeza que você é inocente, você vai deixar por isso mesmo? Claro que não. Você vai tentar até o fim do mundo arrumar provas da sua inocência. E mesmo encerrado o processo administrativo, pode ser que você entre com pedido de revisão, sim ou não? Em que momento? A qualquer momento, aparecendo um fato novo, uma prova nova, você pode ingressar com pedido de revisão. Então, pode ser que essa demissão daqui, ela venha a sofrer uma revisão. Revisão esta que pode ser feita tanto na esfera administrativa, quanto pode ser feita na esfera judicial. Pode ser uma revisão administrativa ou pode ser uma revisão judicial, já que eu quero analisar a legalidade daquele ato. Eu quero ver se o ato foi legal ou se aquele ato ele foi ilegal. Aí imagina que com essa revisão daqui, constatou-se que a demissão aconteceu de maneira ilegal. Se a demissão aconteceu de maneira ilegal, ela continua existindo ou vai ser anulada? Anulada. Se ela é anulada, você agora tem o direito de quê? De voltar. E essa volta ao cargo que você ocupava vai ser chamada de quê? De reintegração. Então, a reintegração é a volta daquele que tinha sofrido uma punição injusta de demissão. E uma coisa é certa, já que a demissão ela foi ilegal, se essa demissão tinha alguma ilegalidade, a pessoa passou 2 anos demitida, 2 anos sem receber, 2 anos sem contar tempo de serviço, 2 anos se aperreando, o juiz se aperreando Vocês sabem o que é aperrear não, né?
Fica nervoso, né, pronto, 2 anos nervoso, e, né, porque de vez em quando eu falo um negócio que só eu entendo na sala, mais ninguém. Então você fica 2 anos nervoso porque foi demitido, todo mundo da rua te chama de ladrão, não é isso? Aí você consegue a sua reintegração. E o pior é que quando você conseguir sua reintegração, o povo da rua vai dizer, é tão ladrão que deu um jeito de voltar, não é mais ou menos assim? Continua sendo chamado ladrão do mesmo jeito, do mesmo jeito. Aí você voltou, você tem direito a receber alguma coisa de volta, sim ou não? Sim. Tudo de volta e tudo corrigido retroativamente. Então, você vai receber remuneração, você vai receber férias, 13º, danos morais. Esse aí de um caso da Polícia Federal, que foi um caso que eu acompanhei, de um servidor que foi demitido da Polícia Federal, passou acho que quase uns 5 anos demitido de maneira ilegal. Quando foi reintegrado, somando com danos morais com tudo, ele recebeu quantia de quase R$2 milhões. Tá bom? Dá pra dar uma compensada, não é isso? Dá pra dar uma compensada. Ah, mas o povo da rua tá te chamando ladrão, vai chamar mais ainda, que agora eu vou ostentar com os 2 milhões, né? Vai chamar mais ainda, né? Agora eu tô rica. Então é isso, você vai voltar e você vai voltar e vai pegar tudo de volta. Tudo de volta. Só que vamos imaginar o seguinte. Quando tu foi demitido, concorda que o teu cargo ficou vago? Tá vago? Aqui teu cargo. Só que aí, como seu cargo estava vago, botaram esta pessoa aqui, ó, boneco vermelho. Botaram esta pessoa aqui no seu lugar. Tava o boneco vermelho aqui no seu lugar. Você conseguiu anular a sua demissão e voltou. Aí eu vou para a única coisa de física que eu consegui entender até hoje na minha vida, que é que 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. A única coisa que eu entendi. E quando eu vou para o Carnaval de Olinda, que vocês têm que ir depois passarem, eu desconfio dessa ideia. Alguém já foi para o Carnaval lá? Alguém já foi? Minha gente não tem noção, não passa mosquito, não passa nada. Então eu acho que 2 corpos ocupam o mesmo espaço. Mas nesse caso daqui, se tem 2 pessoas para um cargo só, tem como ficar as 2? Quem é que sai? O eventual ocupante ou reintegrado? Quem é que tem que sair? O eventual ocupante. Por raciocínio lógico. Sabe por quê? Se a demissão foi ilegal, ele nunca era para ter saído e essa pessoa nunca era para ter o quê? Entrado. Então esta pessoa daqui aqui sai. Em virtude de estar saindo, vai receber algum tipo de indenização porque está saindo? Não. Ela sai sem direito a indenização. E vai para onde, pelo amor de Deus? Vou botar aqui a lista e depois eu digo. Vai ser reconduzido ao cargo de origem. Vai ser aproveitado. Ou vai ser posto em disponibilidade. Que já eu explico o que é isso daqui. Vai ser reconduzido, vai ser aproveitado ou vai ser posto em disponibilidade. Agora, tudo isso daqui só acontece se aquele servidor ele já era estável. Vou explicar isso daqui já. Tudo isso só acontece se esse servidor ele já era estável. Aí, para poder explicar essa parte do desenho, eu só queria que essa parte vocês anotassem. Porque eu vou fazer um outro desenho aqui para poder explicar e aprofundar essa parte daí. Dá uma apagada aqui. Que horas são, sabe? Tô perdida. Tá, quando for 8h40, tu me avisa? Que é 8h45, né? Tá. Vê só. Vamos imaginar a seguinte situação. Fazer um esquema grande aqui e depois eu volto para ali e você vai entender de uma maneira mais fácil. Aqui tá você hoje. Você tá aqui hoje estudando. Aqui. Querendo o seu tão sonhado cargo. Imagina o seguinte. Você está estudando para o cargo de agente da PF, Unidade Frontier Preta, agente da Polícia Federal. Aí é claro que você vai passar. Já estou vendo todos vocês trabalhando lá dentro. Então é claro que você vai passar. Aí vai acontecer o seu provimento originário, que é a sua nomeação. Você foi nomeado e agora você é agente da PF. Mas quando você entrou aqui no cargo de agente da PF, já pode chegar chutando a porta, botando as pernas para cima, lendo revista da Natura, da Avon, já pode fazer isso? Não, porque pelo menos no início você vai ser uma lady e um lord, porque você vai se encontrar em um quê, pelo amor de Deus? Estágio probatório. Então, assim que você chegar lá como agente da Polícia Federal, você vai passar por um período de estágio
probatório. Aí só depois do estágio probatório é que você vai garantir a sua tão sonhada estabilidade. Só depois é que você garante a estabilidade. Professora, como assim? Esse estágio probatório é como se fosse um teste que está sendo feito com o servidor. E a estabilidade já seria a sua segurança. Teste e segurança. Vamos por partes, fazendo uma filosofia com vida agora. Quando você conhece uma pessoa, de regra, hoje você vai logo namorando? Conheceu hoje, no primeiro dia já está namorando? Menino, me poupe, não é isso? Né? Eu não vou nem comentar o resto. Não é assim. De regra você não fica, né, no começo? Eita, tu quer ganhar 10 pontos na média? Aí tu pega pra mim. Obrigada, 10 pontos na média. Aí, aqui, ó, você não conhece, não vai namorando, né? Você conhece, vai ficar a pessoa. Ficar é fazer um quê com a pessoa? Teste, nada mais que isso. Você quer saber se a pessoa é agradável, se a pessoa é inteligente, se a pessoa é gentil, se a pessoa sabe concordância verbal, que faz muita diferença no relacionamento. Porque nós velhos se amando, não tem amor que dure, não é isso? Né? Não tem condições. Teve uma aluna minha que chegou pra mim e disse assim, professora, eu tava ficando com um cara e ele foi me encostar na parede pra gente começar a namorar. Vê como as coisas estão trocadas hoje, né? Aí ele chegou e disse assim, e aí, como é que fica a gente os dois? E aí ele foi exonerado. Né? E aí ele falou, não passou no teste, estão percebendo, né? A gente, os dois velhos, não tem amor que... Mas é a ficada. Mas se a pessoa passar, né, no teste, ela vira namorado, que aí ganha uma maior, o quê? Segurança. Mas namoro te dá segurança absoluta? E na era do WhatsApp, de Face, de Instagram, nada mais é absoluto nessa vida. Traduzindo isso para o direito administrativo. O servidor chega, ele está ficando com a administração. A administração está testando o servidor para ver se ele é o quê? Responsável, para ver se ele é assíduo, para ver se ele é produtivo, para ver se ele tem iniciativa, porque tem gente que cai o mundo e ela fica aqui, ó, um vaso é mais importante. Então eu tô vendo se a pessoa é produtiva, para ver se ela é assídua, para ver se ela tem responsabilidade, para ver se ela tem capacidade de iniciativa. Se ela tiver, ela passar no teste, aí ela ganha uma maior o quê? Segurança, que vai ser a sua estabilidade. É como se fosse um namoro. Mas a segurança do servidor é absoluta? Não, porque na Constituição, vocês estudaram que mesmo o servidor estável, em algumas situações, pode vir a perder o cargo. Por exemplo, por um processo administrativo, por um processo judicial, por uma avaliação periódica de desempenho e ainda tem aquela situação lá do direito financeiro com redução de gastos com pessoal. Viram aqui no curso regular essa parte daí, da perda do cargo? Viram? Pronto, beleza. Então, só para poder a gente dizer, porque isso daí já seria um outro ponto, porque não está na Lei 8.112, está lá na parte da Constituição. Então, aqui, ó, você está em estágio probatório. Mas se é um teste, tem que ter um prazo. Concorda? Ninguém vai ser testado para o resto da vida. Tem que ter um prazo para o teste acabar. E qual é o prazo? 3 anos. Gostei da resposta de vocês. Então, aqui, esse estágio probatório, ele vai durar um período de 3 anos. Só que eu vou logo fazer uma observação para vocês. Vou puxar para cá. Quando você pega a Lei 8.112 do ano de 1990, ela não fala em 3 anos. Ela fala em 24 meses. Ela não fala em 3 anos. Ela fala em 24 meses. Aí tu diz, professora, então por que tu disse que é 3 anos? Pelo seguinte, ó, em 1998, a Constituição ela passou por uma grande reforma. E com essa reforma na Constituição Federal, passou-se a dizer que o prazo para se adquirir a estabilidade de servidores seria um prazo de 3 anos. Aí o que foi que entendeu toda a doutrina e toda a jurisprudência? A estabilidade se demora 3 anos para acontecer, é porque o estágio probatório também é de quê? 3 anos. Não tem como a pessoa já ter passado pelo estágio probatório e não tem estabilidade, ela ficou no limbo. Então o prazo tem que ser o mesmo. Vocês concordam que estágio probatório e estabilidade é uma noção de morte e vida? Acabou o estágio probatório, acabou o prazo, morreu o estágio probatório e automaticamente aqui agora nasce a sua o quê? Estabilidade. Já eu falo desse automaticamente, mas morre um, nasce o outro. Não tinha como o estágio probatório morrer, ia ficar lá 1 ano esperando pela minha estabilidade. É por isso que, pela visão de STF, STJ, toda a doutrina, o prazo do estágio probatório é um prazo de
3 anos. E essa Lei 8.112 ainda está escrito 24 meses, mas porque a Lei 8.112 é do ano de 1990 e a Constituição passou pela reforma em 1998. Foi depois que a Lei 8.112 foi feita. É por isso que ainda está escrito 24 meses. Agora, se você for olhar a reforma constitucional, a partir de 98 passou-se a adotar o prazo de 3 anos. Só que isso gera uma questão que pode ser sacana em prova. Se perguntar seco, qual é o prazo do estágio probatório, você diz o quê? 3 anos. Segundo a doutrina, 3 anos. Segundo a Constituição, 3 anos. Segundo o STF, STJ, qualquer diabo de tribunal, 3 anos. Agora, se disser segundo a Lei 8.112, aí você marca o quê? 24 meses, que ainda está escrito. Estão percebendo a palhaçada? É igual o negócio que eu estava falando com ele da aposentadoria compulsória, é mais antigo. Então, continua falando em 70 anos. Mas hoje a Constituição já deu a possibilidade de se passar para os 75. Beleza esse ponto? Questão CESP, que já caiu em prova. Deixa eu lembrar dela direitinho, porque eu adoro essa questão. O efetivo exercício das atividades por um período de 3 anos é condição necessária e suficiente para a aquisição da estabilidade. Certo ou errado? Estão percebendo que foi raciocínio lógico? Essa pergunta é de direito, mas é raciocínio lógico. Raciocínio lógico, vocês estudam, né? Cai na prova de vocês, né? Vocês gostam? É massa, né? É massa. Foca que é massa e vai, não é isso? Raciocínio lógico tem uma questão mais ou menos assim, né? A baleia tá no mar, o macaco tá na árvore, a formiga tá na terra. E a princesa? Sei lá, cacete, ela não tá na história. Não é mais ou menos assim? Eles sempre perguntam de alguém que não tá na história, não é isso? Mas é massa, raciocínio lógico. Só eu que não tenho QI para entender. Mas aqui, ó, olha a pergunta, que foi raciocínio lógico. O efetivo exercício por um período de 3 anos é condição necessária para adquirir a estabilidade, sim ou não? Eu tenho que passar por 3 anos para poder ter estabilidade. Então é condição necessária. Mas é suficiente? Não, porque ao final do período de 3 anos, pode ser que eu venha a ser aprovada no teste ou o quê? Reprovada. Então, ao final do período do estágio probatório, tem 2 opções. Eu ser aprovada ou eu ser o quê? Reprovada. Se eu fui aprovada, aí sim eu vou ganhar a minha o quê? Estabilidade. Agora, se eu fui reprovada, eu vou ser exonerada. A pessoa ela vai ser exonerada. Então, o efetivo exercício por um período de 3 anos é condição necessária para adquirir a estabilidade, mas não é condição suficiente, porque ao final aqui do estágio probatório, ao final aqui, você vai passar por uma avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho. Aí, com esta avaliação de desempenho, 2 são as possíveis situações. Você ser aprovado, que vai ser o caso de vocês, e ganhar estabilidade, ou, que não é vocês, ser reprovado e a pessoa venha a ser o quê? Exonerada. Aí, fazer uma pergunta que não está na lei. Beleza até esse ponto? Concorda que nem sempre o que está na lei acontece? É para toda instituição fazer avaliação de desempenho, concorda? Todas fazem? Mas, menino, Brasil, não é isso? Não, Brasil? Então, tem local que não estava fazendo avaliação de desempenho. Se não foi feita a avaliação de desempenho, o servidor, ele vai ser reprovado, aprovado ou fica na dependência? Aprovado. Erro da administração e não erro do servidor. Entendimento jurisprudencial não tem na lei, mas a jurisprudência já diz que se não tiver a avaliação de desempenho, isso é um erro da administração, que não pode vir a prejudicar o servidor. Se não pode vir a prejudicar o servidor, é porque o servidor ele vai ter que ser o quê? Aprovado. Então, tem muita gente por aí que está tendo aprovação automática, muita gente, porque a avaliação de desempenho ela simplesmente não é feita. Beleza até esse ponto? Só um prazozinho. O período do estágio probatório é de 3 anos. Essa avaliação de desempenho ela tem que ser feita num prazo, tem que ser entregue 4 meses antes de acabar o período do estágio probatório. Mais ou menos assim, ó. O estágio probatório é um período de 3 anos. 4 meses antes aqui, ó, de acabar o estágio probatório, já tem que existir a avaliação de quê? De desempenho. Para quê? Para que a autoridade competente possa, lendo essa avaliação de desempenho, analisar se o servidor ele vai ser aprovado ou se ele vai ser
reprovado. Eu sei que é um saco decorar prazo, mas é uma babaquice. Às vezes separar sílaba ajuda. É uma avaliação de quê, pessoal? Desempenho. Quanto tempo? 4, não é isso? Professora, isso não é direito, não é mesmo não, é munganga, mas facilita para você acertar. A avaliação de desempenho, aí tu lembra que é 4. 4 meses antes de acabar o período do estágio probatório. Beleza esse primeiro tópico daqui? Só que vamos imaginar o seguinte, você agora já é agente da PF, Só que aí você foi fazer faculdade, porque agora você quer ser delegado. Aí nesse período todo, você já tem estágio probatório, já passou, já é estável, abriu um novo concurso, sei lá, depois de 10 anos que você era agente, abriu um concurso para delegado. Primeira pergunta, você pode ser promovido de agente para delegado? Não, porque não existe mais um instituto chamado de ascensão, que depois eu vou fazer uma observação. Para mudar de cargo, necessariamente, você vai ter que fazer um novo o quê? Concurso. Então, você vai fazer um concurso agora para ser delegado da PF. Para poder sair de agente da PF para delegado da PF, você vai ter que ser aprovado em um concurso. Aí eu te pergunto, você já conhece todo mundo, você trabalha lá na Polícia Federal há 10 anos, você já domina, o lugar é seu. Aí você agora é delegado, todo mundo já é teu brother. Você já chega mandando mesmo, de fato, botando as pernas para cima, lendo revista da Natura, da Avon? Não, porque toda vez que você mudar de cargo, você tem que passar por um novo teste. Então vai ter que passar novamente por um período de quê? Estágio probatório. Aí a explicação é igualzinha, a de baixo, tá? Tudo igual, tudo a mesma coisa. Você vai passar por um novo período de estágio probatório. Agora, no estágio probatório, já vimos o seguinte, ó, que 2 são as opções. Você pode ser aprovado ou você pode ser o quê? Reprovado. Imagina o seguinte, você é agente da PF, aí você quer ser delegado. Se você tivesse que sair de agente e não tivesse a possibilidade de, se der uma bronca, voltar, você arriscaria? Estão percebendo que ninguém ia arriscar? Eu já sou agente da Polícia Federal, estou aqui estável, estou aqui de boa na minha vida, garantida. Quero ser delegada. E se eu for reprovada no estágio probatório de delegado, e aí? Aí acabou minha vida? Não. Se eu for reprovada, como eu já era o quê? Estável no serviço público, se eu for reprovada, eu tenho o direito de voltar ao meu cargo anterior. E essa volta ao meu cargo anterior vai ser chamada de quê? De recondução. Então, a recondução vai ser a volta ao meu cargo anterior. Se não existisse a possibilidade do servidor ser reconduzido, concorda que quase ninguém ia querer fazer concurso novo. Porque eu não sei vocês, mas eu ia ficar com medo. Eu ia pensar assim, a gente da PF está começando com os 9 mil, né? Mais ou menos assim? Né? É. Ainda está assim, é? Ainda é 9 mil. Era 9, por aí 9 mil lá em 2009, quando eu fiz. Então, ganham quase 9 mil. Você já está lá há 10 anos, está ganhando mais de 10 já, né? Aí você pensa, meu Deus do céu, arrisco e perco tudo? Não. Você simplesmente sai, mas com a possibilidade de quê? De voltar. Beleza esse ponto? Isso é o que está na lei. Vou fazer uma pergunta que não está na lei, já caiu em prova da banca do CESP também. Concorda que nem sempre você espera muito uma coisa na sua vida. Muito. Você quer muito uma coisa na sua vida. E quando chega lá, não era nada daquilo. Né? Fazendo analogia besta. Às vezes você olha para um doce, você está de regime. Aí diz, eu sonho com esse doce, eu sonho. Um dia tu resolve comer, diz que bosta. Não era nada que eu queria. Então acontece muito isso na sua vida. Então imagina que você queria ser delegado, mas o trabalho de delegado você achou chato, no meu exemplo. Você diz, meu Deus, eu gosto de ir para a rua, eu gosto de dar tiro, eu gosto de estar lá. Não gosto de ser delegado, não. Ser delegado é um saco. Aí você está aqui, mas está infeliz. Está infeliz. Você até que está indo bem no estágio probatório, mas está infeliz. Você pode pedir para voltar, sim ou não? Sabe aquele ditado de quem pode... Eu sempre erro. Quem pode mais, pode menos? Acertei, não foi? Quem pode mais, pode menos. Você pode voltar se foi reprovado, quanto mais a pedido. Ou seja, a recondução pode acontecer tanto por reprovação em estágio probatório, quanto a pedido do próprio quê? Servidor. Está na lei? Tá não, mas já caiu em prova de concurso. Então, a recondução, imagina, eu não quero mais trabalhar naquele local. Eu peço para voltar. Esse pedir para voltar também vai ser chamado de recondução. Então, pode ser tanto por inabilitação em estágio probatório, quanto a pedido do próprio servidor. Beleza esse ponto? Outra pergunta. 2 minutos, só.
Outra pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, que é a seguinte. Eu dei um exemplo com Polícia Federal e Polícia Federal. Mas imagina que eu sou delegada federal, chiquérrima, aqui dando tiro, pá, tá minha arma roxa, não é isso? Então aqui tá minha arma. Mas eu queria ser auditora da Receita Federal. Aí passei, não sei, eu nunca passaria, tem contabilidade, essas coisas que eu não sei número, mas eu passei. Eu já era estável como policial federal, delegado, passei para auditora da Receita Federal. Fui reprovada no estágio probatório, odiei ser auditora da Receita Federal. Posso voltar? Posso, porque a esfera é a mesma, de federal para o quê? Federal. Então não tem que ser na mesma instituição, tem que ser na mesma o quê? Esfera. Professora, e se eu sou estadual e o concurso é federal? Aí as leis são diferentes. Aí você vai ter que analisar as leis para ver se elas se compatibilizam, para ver se permite. Na sua prova cai? Impossível, porque na sua prova só cai a Lei 8.112. Poderia a sua prova dizer, um policial civil no estado de Minas Gerais, se passar no concurso federal, tem direito a ser reconduzido. Pode cair isso? Não, que eu sei lá o que fala, eu mesma não sei. O que fala a lei de Minas Gerais, como é que pode cair isso na sua prova? Então, só vai cair de federal para federal. Então, não tem que ser na mesma instituição, tem que ser na mesma esfera. Até aqui, beleza? Alguma dúvida da aula? Uma. Quando ele volta, ele vai acontecer a mesma coisa da reintegração? Que ele vai ficar no cargo dele ou vai ficar no precedente? Não, ele tenta voltar para o cargo dele. Agora, se o cargo dele tiver ocupado, ele não vai como excedente. Ele vai tentar ser aproveitado ou ser posto em disponibilidade. Sabe qual é um jeito fácil de lembrar? Excedente é só quem teve algum problema de doença, alguma coisa assim. Quem é que trabalha como excedente? O readaptado, que teve limitação física ou limitação mental, e aquele que estava aposentado por invalidez. Só quem trabalha como excedente é quando aquela limitação foi por algum tipo de doença. Não sendo, você vai tentar ser aproveitado, senão você fica em disponibilidade. Até esse ponto, facinho, mais dúvidas? Mais uma, gosto de dúvidas. E se não for estado? Vou chegar nisso já já. Posso ficar te devendo? É porque eu vou chegar, é muito triste. Para perto do intervalo, essa resposta. É muito triste. Eu quero só fazer uma coisa com vocês. Adriele, tu pega a ata aqui para mim. Como não tem papelzinho para sortear, não sei nem se vocês gostam, mas eu trouxe um negócio, parecia, minha filha, um retirante, vim de Recife para cá. Alguém conhece isso daqui? Isso é um bolo de rolo, minha gente. Não é o rocambole, pelo amor de Cristo. Todo mundo no sul chama isso aqui rocambole. Outra, se você ganhar, não bote na geladeira. Isso é para comer fora da geladeira. Todo mundo do sul diz que é rocambole. Não é. É uma massa fininha, deliciosa, com goiabada dentro. Aí, como não tinha como eu trazer para todas as pessoas, eu vou inventar um número imaginário na minha cabeça e quem tiver na ata com esse número, leva, tá? Se não gostar, dá para uma pessoa que gosta, tá certo? Mas é gostoso. É de goiabada. Bem que vocês estão de regime, né? Para fazer o concurso, né? Mas o etano tá aberto, dá para comer essa caceta. Eu vou botar, sabe o que? O dia do meu aniversário. Meu aniversário é dia 3. Então, vamos ver quem é o número 3, Nata. Se não for, eu boto o mês do meu aniversário. Mas ele não veio. Não veio? Tu já sabe que não veio. Ah, porque tá ok, né? Vamos ver. Alessandro não veio, era 3. 10, que é meu mês de aniversário. Andressa Soares ganhou aqui o bolo de rolo e agora sim a gente pode ir pro... Quem é do online? Perdão, não é isso, não tem como eu repartir para você aí do online, mas aí você vai para Recife e a gente come junto, né não? Pronto. Espero que goste, amor. Obrigada. Eu adoro.